Salve galera, professor Victor, vamos começar aí nossa aula. Hoje vamos mudar um pouquinho o nosso tema. Hoje vamos falar sobre regionalização, em específico a regionalização do espaço mundial. Bom, regionalizar, o conceito de região define uma área da superfície terrestre com características semelhantes, tá? Que permitem diferenciá-las das demais regiões. Sim, uma região pode ser delimitada pelas suas particularidades naturais da paisagem, ou por características econômicas, ou também podem ser identificadas por os aspectos sociais dos habitantes. Por exemplo, com base no grau de desenvolvimento ou cultural, considerando uma língua ou religião. Enfim. Assim, quando regionalizamos os países, realizamos um agrupamento, considerando as características comuns entre eles. É isso que forma uma região, tá? Então, aí essa região... A região é um recurso importante para a compreensão das sociedades humanas, tá? E pode ser realizada em várias escalas. Como assim? Bom, pode representar desde alguns municípios ou estados, tá? Ou mesmo países. Ou seja, ela trabalha em diversas escalas geográficas, desde o local, com os municípios, passando pelo estadual, nacional, federal, no caso, ou mesmo mundial, tá? Então, a região, ela proporciona isso, a gente trabalhar com escalas. Bom, delimitar regiões permite conhecer melhor a realidade socioespacial, tá? Daquela determinada região. Identificar problemas e interesses semelhantes em meio a essa complexidade do mundo atual e assim organizar as ações para resolver questões sociais, econômicas e ambientais, tá? Essa é importante. Então, eu regionalizo, eu separo o espaço em regiões para eu entender ele e assim poder tomar as melhores decisões, tá? Isso daí é uma coisa básica da geografia, galera. A gente tem que conhecer o nosso território para poder transformá-lo. Levem isso para a vida. Bom, para eu regionalizar, seja um município, um estado ou um país, eu preciso ter critérios, tá? E aí eu posso utilizar diferentes critérios para dividir as regiões em mais variados tamanhos e extensões. No Brasil, a gente tem um exemplo aí da divisão do IBGE, em Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Essa divisão ela é feita com base no critério político-administrativo, que leva em consideração os limites territoriais dos estados. Então, essa regionalização ela vai levar em conta um aspecto social, nesse caso, os limites dos estados. Tá? Outra maneira de regionalizar é identificar as regiões naturais. E uma dessas formas de regionalização dos elementos naturais é os domínios morfoclimáticos, que tem como critério o clima e o relevo, tá? Que foi aí o nosso grande Aziz Absaber, que começou a criar essa regionalização. Então aí nós temos dois tipos de regionalização do Brasil. É o mesmo território, só que eu estou utilizando critérios diferentes. Por quê? Tudo vai depender do meu objetivo, tá? Então, em âmbito mundial, a regionalização ela tem sido feita de várias maneiras. Sempre obedecendo a diversos critérios, seja geopolíticos, culturais, sociais, econômicos, assim que seja, tá? Então vamos ver algumas formas de regionalizações do espaço mundial. Durante a Guerra Fria, que nós já estudamos, os Estados Unidos e a União Soviética despontaram como superpotências. Tá? E nessa situação de confronto, tornou-se comum classificar os países em 3 blocos geopolíticos. Bom, os países de primeiro mundo, que seriam os países capitalistas desenvolvidos, liderados pelos Estados Unidos e ali alguns países europeus. Tá? Os países
de segundo mundo, que seriam os países socialistas liderados pela União Soviética, ou economias planificadas. Economias planificadas são os países nos quais os meios de produção, que seriam aí as fábricas, fazendas, bancos, etc., pertencem ao Estado. Ou seja, é plano, tudo reto, tudo é o Estado, tá bom? Isso é uma economia planificada. A maioria dos países socialistas, como nós estudamos, eram economias planificadas, tá? E, por último, lembrando aí, então a divisão em primeiro mundo eram os capitalistas, segundo mundo eram os soviéticos, igual era na Guerra Fria. E aí também surgiu os países de terceiro mundo, que eram os países recém-independentes, considerados subdesenvolvidos ou emergentes, que era o nosso caso brasileiro, beleza? Então aí a gente tem um mapa que mostra de verde os países de primeiro mundo. Então aí se a gente olhar América do Norte, Europa e a Oceania, Austrália principalmente, os países de economia planificada, ali onde que era a União Soviética, alguns países da África, e os países de terceiro mundo, tá? Então, basicamente é isso, que seria o laranja, né? O verde, o de primeiro mundo, o roxo de segundo mundo, e aí o laranja, os países de terceiro mundo, que são os países subdesenvolvidos ou emergentes. Então, nada diferente do que a gente viu na outra forma de regionalização. Como consequência das transformações geopolíticas aí do final do século XX, ou seja, depois da Guerra Fria ali, teve a queda do Muro de Berlim e tal, devido a todas essas transformações, a ONU criou uma nova regionalização para tentar compreender esse mundo contemporâneo, o mundo atual, tá? A ONU classificou os países de acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, que a gente já estudou, tá? Nessa forma de regionalização, os países são classificados em desenvolvidos, que seriam os países industrializados, com IDHs elevados. Os países em desenvolvimento, que são as antigas colônias recém-independentes, que tem a sua industrialização atrasada ali, e o que reflete no IDH baixo, né? Dentro desses países em desenvolvimento, também tem os países de desenvolvimento com crescimento econômico, que são as economias emergentes, que é o caso aí do Brasil, né? Também tem os menos desenvolvidos, que são os países com graves problemas socioeconômicos e os piores IDHs. E um novo aí que seriam os países em transição. Seriam os países de economia planificada, que a gente já viu, que seriam onde os meios de produção pertencem ao Estado. São os países que estão passando aí por transformações após a Segunda Guerra Mundial, tá? Podemos dizer aí que a China é um bom exemplo, tá? Agora ela já passou por esse momento, né? Um país desenvolvido, mas ela passou por essa transição. Então a gente tem aí os desenvolvidos, o em desenvolvimento, menos desenvolvidos e o em transição. Nada muito diferente daqueles índices de desenvolvimento humano que a gente estudou na aula anterior. Lembra? Dos países desenvolvidos, subdesenvolvidos e emergentes. É praticamente a mesma coisa. Aqui só acrescentou os menos desenvolvidos e os países em transição. Tá? Então, se vocês olharem no mapa aí, os países de roxo mais escuro são desenvolvidos, e aí a cor vai decrescendo, em transição, em desenvolvimento, e os menos desenvolvidos, que é o mais claro. Tá? Basicamente é isso. Então, os países com IDHs mais elevados e os IDHs menos elevados. Então, temos também aí a regionalização do Banco Mundial. Como ele é um banco, o critério utilizado pelo Banco Mundial para agrupar os países é a renda per capita. Ou seja, é a produção ali interna do país, tá? Por pessoas. Nesse caso, os países são classificados em alta renda, média alta, perdão, média baixa e baixa renda, tá? Em geral, os países de baixa renda são definidos como países em desenvolvimento e os países de baixa renda em países desenvolvidos. Ou seja, praticamente quase a mesma coisa que as outras formas. Nesse mapa aí a gente tem um exemplo. Esse GDP é o produto interno bruto, tá? Por capita de cada país.
Então, do mais claro é o que tem o PIB menor, a sua produção interna bruta menor, e o mais escuro, que seria aí o caso da América do Norte, da Europa e da Oceania, são os países com renda mais alta. Tá bom? E aí, por último, mas não menos importante, nós temos a divisão, a regionalização dos continentes. Continente, pessoal, é uma extensão, uma porção extensa de terras contínuas, simples. Ou seja, elas estão ali conectadas, não estão separadas pelos oceanos. Por que que, por exemplo, a África e a América eram um continente, né, se separaram? E agora elas são separadas pelo aí, o Oceano Atlântico. Né? Por isso que elas não são terras contínuas. Tá? O planeta é dividido em 6 continentes. Essa divisão está associada a esse fenômeno natural que é a distribuição das terras imersas. Tá? Entretanto, essa construção dos continentes também tem a ver com fenômenos humanos, ou seja, não deixa de ser também algo construído pelo ser humano, tá? Através de acordos, por exemplo. Outra informação importante é a gente entender que os continentes também podem representar subdivisões regionais, tá? Essa subdivisão acontece aqui com a gente na América, que ela é dividida em América Latina e América Anglo-Saxônica. Então, aí a América Latina seria o roxo. Aqui no mapa, pessoal, tá diferente, tá? Tá só América do Sul. Ela também faz parte ali da América Central, América Latina, tá bom? Aqui no mapa não dá pra gente ver. E aí a América Anglo-Saxônica seria ali América do Norte, tá? Basicamente isso. Essa subdivisão, ela considera o meio físico natural e os acordos no continente americano, tá? Então tem várias questões envolvidas, mas para a gente entender. Então, pessoal, só para resumir, a ideia é a gente entender qual critério que eu utilizo para cada regionalização. Então, por exemplo, o critério da regionalização da Guerra Fria foi praticamente político-econômico, porque eram os países capitalistas de um lado, socialistas de outro e meio que os neutros ali no terceiro mundo. Basicamente era isso. A da ONU, ela vai levar em consideração o IDH, que o IDH, como a gente já estudou, além da questão econômica, vai utilizar aí a questão do desenvolvimento que eles chamam de social. O Banco Mundial vai usar o critério do dinheiro, da renda. E aí o dos continentes, ele já vai ser um critério natural, que ele vai utilizar as particularidades físicas de cada um, ou seja, a continuidade de cada continente. Então é importante a gente entender essa diferença. Quando eu quero regionalizar alguma coisa, eu tenho que entender o meu objetivo e aí qual critério eu vou utilizar. Por exemplo, se eu quero regionalizar a sala, os alunos da sala, eu posso dividi-los por idade, por bairro, por gênero, certo? Isso vai depender de qual é o meu objetivo, o que eu estou querendo estudar na sala, tá? Basicamente é isso. A gente entender o porquê e que o espaço mundial é regionalizado. Beleza, crianças? Boa semana, um forte abraço.